Fala galera, beleza? Mais notícias do ciclismo essa semana. Infelizmente eu não consegui fazer a cobertura na hora da Milan-San Remo porque eu estava fazendo o FDX Challenge. Vai ter vídeo no canal em breve para vocês aí. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu na Milan-San Remo. Eu, quando fiz o vídeo de prévia da prova do primeiro monumento da temporada, eu falei ali sobre alguns favoritos. E o que acontece, gente? Às vezes a gente faz o vídeo 2-3 dias antes da prova e um dia antes aparece um cara que não ia correr e vai correr, que foi o caso do Mathieu Van Der Poel. Foi anunciado na antevéspera da prova que ele ia correr. Mesma coisa o Julian Alaphilippe, que não correu, né? O Sonny Colbrelli, que não correu. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o Sonny Colbrelli, né? Mas o Matej Mohoric, que eu falei, cara, esse cara pode surpreender, e surpreendeu de uma forma espetacular. O Mohoric é um cara que ele tem soluções absurdas, né? Para quem não sabe, foi ele o primeiro cara a fazer a posição Super Tuck, que foi banida da UCI no Mundial Júnior, se eu não me engano, em 2013, né? E ele até falou isso na entrevista após a sua vitória. E todo mundo aí ficando assim abismado com a vitória dele, porque ele atacou na descida do pódio, quase caiu 2 vezes, e no final da prova o mais falado foi a questão dele usar um canote retrátil, um canote que é feito para mountain bike, né, um drop de 6 centímetros, que ele abaixou na hora da descida, várias vezes ele abaixou e subiu, para fazer o quê? Para que tenha o centro de gravidade mais baixo e tenha mais estabilidade para descer. Ele desceu o pódio ali numa velocidade insana, ali um negócio muito absurdo, conseguiu abrir alguns segundos e conseguiu vencer a prova escapado na Via Roma. Segundo e terceiro lugares para mim foram 2 surpresas, segundo o Turgis, Antônio Turgis, da Total Direct Energy, e terceiro lugar o Mathieu Van Der Poel. Na verdade, essa questão do Mathieu Van Der Poel fazer o terceiro lugar, ele estava treinando em altitude durante muito tempo na Espanha, estava muito bem, e é o Mathieu Van Der Poel, né? Não é qualquer um. O Tadej Pogacar fez vários ataques no pódio, e depois ele falou que ele atacou muito antes da hora. O Van Aert também gastou tudo que ele tinha para ir atrás e neutralizar os ataques do Pogacar. E Milan-San Remo é isso aí, pessoal. É um jogo de xadrez absurdo, e nem sempre o favorito ganha. Por isso que ela é tão legal, por isso que ela é classicíssima, né? Por isso que é a primavera. E abrindo a temporada de clássicas. A respeito do canote retrátil, eu tenho algumas coisinhas a considerar. Primeiro, o Mohoric não usou a bike aero da Merida. A Bahrain Victorious usa as bikes da Merida, e a bike aero é a Riacto. E ele usou a bike de escalada, de estrada normal, que é a Escultura. Por quê? Porque não existe canote retrátil para esses canotes aero. Então várias bikes de várias marcas usam esses canotes em forma de D, canote chato, canotes próprios. E a Escultura não, usa um canote de selim redondo, e aí deu para ele colocar esse canote retrátil. Não é a primeira vez que isso é usado, tá? Eu lembro muito bem que o Ivan Basso usou em um Giro de Itália na Cannondale Lake Gas. Para quem não sabe, Ivan Basso, ciclista italiano, ganhou 2 Giros de Itália. O Nibali até foi gregário dele quando ele ganhou algum desses Giros de Itália. E ele tinha um canote da FSA, onde ele virava no próprio canote, ele abaixava 2 ou 3 centímetros para ajudar nas descidas, e depois ele voltava para a altura normal para andar no plano e na subida. Então não é uma novidade, mas da forma como o Mohoric usou, é uma coisa diferente. Falando em UCI, a UCI não baniu, a UCI tem uma regra, desde que o canote, na hora que ele abaixa, o selim continue na medida de 5 centímetros atrás do movimento central, não tem problema nenhum, pode usar. Então a UCI não falou nada, não tem nada errado, não vai banir, então ele estava dentro da regra da UCI, o negócio foi muito bem estudado. Bom, pessoal, depois a gente teve uma situação nessa semana, que foi a situação do Sonny Colbrelli, que na chegada da primeira etapa da Volta à Catalunha simplesmente apagou e foi acordar no hospital, né? Teve que usar um desfibrilador para voltar ele teve uma arritmia cardíaca e está em observação até hoje no hospital em Girona. Então muita gente preocupada com o campeão da Paris-Roubaix do ano passado. Ele já não estava bem, não estava escalado para correr
Milan-San Remo não correu e teve essa situação que foi uma coisa difícil, né? Então a gente vai ver o que vai acontecer com ele. Ele já deu um depoimento que tá bem, ele falou assim: eu não quero terminar a minha carreira. Mas muitos ciclistas que tiveram problemas no coração assim, tiveram que abandonar, parar a sua carreira, né? Eu lembro muito bem do Nils Albert, que era um cara de ciclocross, campeão mundial 2 vezes de ciclocross, que teve que parar a sua carreira de ciclista antes da hora por causa de uma arritmia cardíaca. Então, vamos ver o que vai acontecer com o Sonny Colbrelli. Na volta à Catalunha, a gente teve uma vitória muito legal da Bike Exchange com o Michael Matthews, e depois a gente teve uma vitória da AG2R Citroën com o Ben O'Connor. Então o Ben O'Connor, na subida ali na topo da La Molina, ganhou a volta à Catalunha e com uma situação bem legal. O Ben O'Connor, que foi o cara que foi quarto colocado no Tour de France o ano passado. E as clássicas já estão bufando, né? Na Bélgica tá chegando daqui 2 semanas, não nesse final de semana, no outro, nós temos o Tour de Flandres, que é o ápice, né? A Semana Santa Belga. Então a gente teve na Classic Bruges de Penne a chegada absurda e a vitória do Tim Merlier por meio pneu em cima do Dylan Groenewegen. Então uma prova bem legal aí. E amanhã nós temos outra prova que é decisiva para quem quer ir bem no Tour de Flandres, que é a E3, né? Hoje ela chama-se E3 Saxo Bank Classic, mas já foi E3 Harelbeke, que termina ali na região próxima, na região de Flandres, próxima de onde acaba dos paralelos, dos bergs. Então é uma prova de um pouco mais curta que Flandres, 200 km, mas é uma prova decisiva para ver a forma dos caras. Então a E3 acontece amanhã, na sexta-feira, dia 25 de março. E no domingo, uma prova que é muito legal. Eu já fiz parte do percurso, a parte final do percurso, que é a Gent-Wevelgem. A Gent-Wevelgem, que não larga mais de Ghent faz bastante tempo. Ela larga de Yper, que é uma cidade famosíssima ali na região de Flandres, devido ao seu Museu da Primeira Guerra Mundial, um lugar ali que é um memorial da Primeira Guerra Mundial, por isso se chama In Flanders Fields, porque são nos campos de Flandres, nos campos onde aconteceram as guerras de trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Então é uma prova que, além de tudo isso, ela tem o Kemmelberg, que é uma subida muito legal, muito dura. Eles sobem 3 vezes o Kemmelberg, e a chegada em Wevelgem, que é ali próximo àquela região ali de Flandres, perto de Roubaix, perto de Cochtrecht, que são as cidades dessa região aí. Então são 2 provas fantásticas e imperdíveis. Então na sexta-feira e no domingo. Quem pergunta para mim: pô, Guru, onde que eu assisto isso? É difícil de achar, difícil de conseguir assistir? Sim, é complicado. Então o serviço de streaming aí da internet, você vai tentar assistir aí algum. Infelizmente as pessoas apelam, né, para o pirata, porque não passa, mas são provas imperdíveis. E depois que elas acontecerem, eu vou falar um pouquinho dela. Não dá para falar de favorito, porque são provas um pouco... Não é que são provas menores, são provas grandes, mas tem muita gente, né? Então todos os caras que estão pensando em Flandres vão correr essas provas. Às vezes ganha um cara que não vai para ganhar Flandres, ele vai para ganhar uma prova dessa primeiro, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Os favoritos são aqueles classiqueiros, né? Então a gente vai ter o Van Aert, por exemplo, correndo essas 2 provas, Greg Van Avermaet, Mathieu Van Der Poel vai correr a Gent-Wevelgem, mas não vai correr 3, Mads Pedersen, que já ganhou essas provas. Então tem muito cara bom e vai ser imperdível. Beleza, galera? Então isso aí, mais um Notícias do Ciclismo. Tem muita coisa para falar durante as clássicas e a gente vai ter isso aí num próximo vídeo. Beleza? Até a próxima. Abraço.